Oi, pessoal, que bom estar de volta com vocês. Mais um podcast do IBF Mulher, agora em 2024, com vários projetos para 2024. Primeiro, a gente quer lembrar que nós estamos gravando o nosso 9º podcast, que já é, assim, um caminho muito bacana que a gente conseguiu trilhar desde o começo desse projeto. E hoje, para falar de um tema super, mas super importante, não só para as mulheres, mas para as empresas e para a vida de todo mundo, que é a menopausa, né? A gente está com uma convidada muito querida, a doutora Ana Carolina Gandolfo. Eu vou tomar a liberdade de apresentá-la, assim, em pequenas linhas, e ela complementa o que ela desejar, mas ela é uma médica, ginecologista e obstetra. Ela atende num consultório em Limeira, e o foco do atendimento dela, isso aqui é muito bacana, é ajudar as mulheres a cuidarem melhor da sua saúde de maneira integrada, humana e sem preconceitos. Então, eu acho que essa sacada da medicina integrativa é uma coisa que é um diferencial hoje em dia, né? Bom, ela é formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Além disso, ela tem mestrado em ginecologia e ela é a típica lifelong learning, né? Então, assim, vamos lá. Nutrologia, sexualidade humana, ginecologia endócrina e, mais recentemente, reprodução humana assistida, tá? Então, seja muito bem-vinda, Carol. Posso te chamar assim? Vamos te tratar por Carol. E agora eu passo a palavra para minha querida Cris, que, na verdade, eu quero fazer uma super homenagem para ela, porque é aniversário dessa querida hoje. Então, parabéns. Obrigada. Pela sua carreira, pelo que a gente conseguiu dividir aqui ao longo desse tempo e por todas as conquistas da sua vida. Parabéns, querida. Eu escolhi esse dia especial para fazer essa gravação, porque eu acho esse tema fundamental para ser discutido, não só entre as mulheres, mas também os homens entenderem, né, o que passa nessa fase com uma mulher, e aí eles serem o nosso alicerce nesse momento. E fico muito feliz de estar aqui com a Carol, com você, Li, e com toda a equipe que está aqui, né, atrás, e falar um pouquinho aí sobre essa experiência com a menopausa, que é algo que eu vivi aí nesses últimos anos e foi algo que mudou completamente a minha vida, né. Então, pela falta de conhecimento, né, Carol, que eu já até falei com você, de não saber identificar esses sintomas que aparecem durante essa transição em que você está tendo a sua vida normal, está menstruando normal, mas de repente você começa a sentir calorão, começa a sentir dores no corpo, enxaqueca, começa a sentir o famoso apagão de memória, que foi o principal acontecimento comigo. E isso interfere muito na parte profissional, porque você não sabe o que você está sentindo, não sabe como discutir esse assunto com alguém, e tá ali vivendo e com a vergonha também de falar assim, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Estou esquecendo o nome das pessoas. Será que foi a Covid? Mas eu nem tinha tido Covid. Então, isso foi algo que chamou muita atenção. Até eu conseguir chegar num diagnóstico, encontrar pessoas que me dessem apoio, né, médicos que me dessem todo esse caminho, foi árduo, né? Porque isso foi uma caminhada. Teve um impacto muito grande no meu trabalho, na minha família. Eu tive a sorte, né, mas eu sei que tem muitas mulheres que não têm essa sorte de ter um apoio do seu líder, né? Então, o meu líder, ele não sabia o que se tratava, mas ele falou, não, ok, você não está passando um momento bem, então eu vou te dar um apoio. Mas nem todas as mulheres recebem esse tipo de apoio, principalmente profissional. A família, eu acabei encontrando várias alternativas para tentar suprir essa sensação de que você está se sentindo sufocada, mas não sabe o que é. Eu saía fazer esporte, fiz tanto esporte que até quebrei o pé no meio de corrida, tanto que eu queria encontrar uma melhoria até chegar ao momento de descobrir qual era o meu diagnóstico, né? E aí, no meio de tudo isso, eu vou também falar um pouquinho fiquei estudando muito sobre menopausa, né? E querendo compartilhar isso com minhas amigas e tudo mais.
E aí eu vi um documentário, esse documentário está no Globoplay, fazendo propaganda no Globoplay aqui, mas bem. E ele fala um pouquinho aí sobre esses sintomas, né, que acontecem, que não é necessariamente na menopausa. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente vai falar aqui. É na perimenopausa, que nem tem essa palavra comum falando por aí, né? Você pesquisa na internet, nem se fala muito sobre isso, saem poucas coisas. E essa perimenopausa é justamente esse período, né? Você que é médica vai confirmar. Mas esse período que antecede a entrada na menopausa definitiva, né? Então, eu sei que para muitas mulheres isso pode levar até 5 anos ou até mais, né? Até mais. E aí nessa pesquisa, nesse documentário, fala o quanto isso impacta a nossa mente, né? Então, o que acontece com a nossa mente? Eu vou daqui a pouquinho passar para você explicar para a gente o que é. Mas, para ajudar, eu trouxe alguns estudos que foram feitos com 22 mil voluntárias, né, respondendo algumas questões aí sobre a menopausa, sobre o que elas sentiam nesse período entre 45 a 55 anos. Então, 44% das mulheres responderam que a menopausa afeta o trabalho. Então, isso eu vivi diretamente. De 8 a cada 10 mulheres sofrem de ansiedade e depressão. Muitas mulheres, né? A ansiedade é uma coisa assim que no meu hall de amigos e colegas de trabalho, todas têm o mesmo sintoma. Nossa, eu me sinto muito ansiosa, nossa, eu como muito, nossa, eu faço isso e aquilo. 7 a cada 10 mulheres perderam ou têm dificuldade de trabalhar por causa do cansaço, do humor e da atenção, que está muito relacionado, né, esse apagão de memória. 5 de cada 10 mulheres perderam o libido, que é assim, antes da menopausa, não é nem lá na menopausa ainda. E 84% disseram que não tinham ninguém para compartilhar no trabalho, na família ou na vida social. Então, nós vivemos, assim, uma falta de informação completa sobre a menopausa, né? E essa pesquisa aconteceu entre Estados Unidos e Inglaterra, que são países já bem mais avançados em questões de informação e tudo mais. Eu fico imaginando como está no Brasil, né? Então, você vai falar um pouquinho para gente. É assustador, né, Cris? Então, e aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí sobre o que você tem de informação sobre essas pesquisas e como que está o Brasil em relação ao atendimento à mulher quando ela entra nessa menopausa, se o SUS tem medicamentos ou... Então, vamos lá, meninas. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito contente de estar participando desse projeto. 9º episódio, parabéns. É uma caminhada, já é uma jornada, né? E, Cris, parabéns pelo aniversário. Ai, que tenha muitos anos aí pela frente, com qualidade e com alegria, amém, né? Principalmente. Cris, você falou muitas coisas sobre essa transição. Acho que a gente pode começar a falar primeiro o que é essa perimenopausa, que você usou esse termo, mas a gente usa também o termo climatério. O climatério, ele engloba desde o período da queda hormonal até passa pela fase da menopausa. Menopausa é a data da última menstruação da sua vida. Então, a gente fala, estou na menopausa? Não, na verdade, tive a menopausa. Menopausa, ela é uma data. Mas o climatério engloba essa fase, período antes, durante as alterações menstruais, até depois mesmo que acaba de menstruar. Então, o climatério pode começar muito antes, em torno de 40 anos, 45. Se a gente for entender que a menopausa da mulher brasileira, a média é aos 48 anos, aos 40 começar a ter sintoma, quanto tempo você vai ficar sentindo coisas que você não sabe explicar até vir alguém e falar, não, você está no climatério, porque o padrão de menstruação é muito importante para a mulher e a gente toma isso como está dentro do normal. Então, os outros sintomas se misturam com outras patologias, ansiedade, depressão. Uhum. Quem não tem ansiedade hoje em dia, né? A gente está vivendo aí uma epidemia de ansiedade e cansaço.
Então, acho que se juntar com queda de cabelo, então, no consultório é só isso, né? No consultório, tô cansada, tô ansiedade e o cabelo tá mais fino. Então, são várias modificações que a gente passa nesse climatério. E o cérebro sofre, sim. A gente fala muito de menstruação, porque isso tem a ver com o período, assim, a fase reprodutiva da vida, mas e a fase produtiva, né? No sentido de trabalho, de capacidades mesmo. Você falou da névoa cerebral, esses apagões, existe um termo, chama brain fog, né? Como se fosse uma nuvem que fica, que é aquela coisa do, como que é o nome mesmo? Nossa, peraí que eu vou lembrar. E coisas simples, que você, às vezes, guarda a chave dentro da geladeira e você não sabe onde guardou a sua carteira, e você... Quase coloquei fogo na minha cozinha. Né? Vai fazer alguma coisa, vai preencher uma garrafinha de água e deixa a água lá e inunda a cozinha. Então, assim, são faltas de atenção que você, né, não tinha antes. E isso para o ambiente de trabalho, às vezes... Quem trabalha com números, que depende de visualizar gráficos ou que depende de fazer dosagens de medicamentos, por exemplo, isso é muito complicado. Então, é muito importante, sim, que a gente converse sobre esse assunto. Você falou de Estados Unidos e Inglaterra, como que está o cenário no Brasil? A gente pode dar uma respirada? Vamos lá, né, Carol? Assim, ainda tem bastante tabu a respeito de menopausa e climatério. Ainda tem muita falta de informação, não só das pessoas, assim, do público leigo, mas também dos médicos, porque lá os primeiros estudos em relação à reposição hormonal, que é uma forma de tratar esses sintomas, os primeiros estudos eles não tiveram resultados muito legais. E quem ainda se formou e ficou com a parte acadêmica lá dos anos 1990, 2000 e não veio para 2024, ainda fica com aquele preconceito, reposição hormonal é ruim. Isso aí fica assim mesmo, o sintoma é só esse. Vai passar, só que às vezes não passa. Às vezes chega nos 70 anos e ela ainda tem onda de calor. Você comentou que, por exemplo, agora até fiquei surpresa com a época, né, dos anos 90 e 2000, então esse pessoal que estudou nessa época ainda não tem uma atualização agora em 2024, mas antigamente isso talvez não era tão chamava tão atenção dos médicos, né? Não chamava tanta atenção e eu imagino que por alguns motivos. A gente vem aumentando a expectativa de vida e a gente vem aumentando a participação da mulher no cenário de trabalho também. Não só trabalho manual, mas trabalho intelectual. Então, a percepção do meu bem-estar e da minha capacidade, isso é uma coisa mais recente, né? Então, se a gente for considerar que as nossas avós, que tinham 7, 8, às vezes 10 filhos, chegavam nessa idade, elas já eram senhorinhas. Então, não tinha tanta exigência em relação à performance igual a gente tem a expectativa de hoje. E, ao mesmo tempo, a gente também não tinha muitos medicamentos disponíveis para esse tipo de sintoma. Então, se for pensar que a pílula contraceptiva começou em 1960, a gente está engatinhando ainda na medicina. 100 anos para a medicina não é nada. Né? Então, tem muita coisa ainda que vai melhorar, com certeza, e a geração da mulherada que está com 50 anos está fazendo um favor enorme para as próximas, porque elas são a primeira geração que está levantando a bandeira e fala, peraí, eu quero ficar bem. Como assim? Peraí, eu não quero ter onda de calor, eu não quero sair do meu trabalho, eu não quero perder o encanto do meu relacionamento, porque a queda da libido é uma coisa muito marcante, e não é só libido, vontade, é capacidade de ter prazer, capacidade de ter lubrificação, conforto durante a relação sexual, que isso é importante, é o mínimo que a gente quer, né? Então, essa mulher está sendo, dos 50 anos de hoje, está sendo a primeira geração a falar, opa, vamos cuidar, né? Tem muito produto para homens, tem muitas coisas, o mercado é sempre mais voltado para o que vende mais. E agora a gente está vendo que tem um nicho enorme de mulheres que querem se sentir bem. Então, eu sou otimista. Eu acho que daqui para frente tende a melhorar. Tanto é que as próximas gerações vão colher frutos
do que essas mulheres estão plantando. Tem uma frase que você mencionou, né, Carol, que na verdade é assim, reposição hormonal da câncer, né? É uma frase que a gente já ouviu muito no passado, e eu acho que cabe também uma colocação do que, quando essa frase surgiu, o que era a reposição hormonal, o que é a reposição hormonal que a gente tem hoje, né? Então, olhar lá para os anos 2000, onde essa primeira geração de médicos, vamos falar assim, foi formada com essa cabeça, ok, você quer fazer reposição hormonal, então, cuidado, porque isso vai te dar câncer. Mas a gente tem uma evolução disso ao longo do tempo, né? Isso é uma visão muito parcial da coisa, né? Falar, reposição hormonal dá câncer. Será mesmo? Porque se a gente for pensar que a fase que a gente tem maior risco para ter câncer, e todo mundo só lembra da mama nesse momento, né? A fase que a mulher tem mais chance de ter câncer de mama é a fase de vida em que ela não tem hormônios. Então, será que é a reposição hormonal que dá câncer? E quando a gente fala reposição hormonal, isso também é importante de diferenciar. Reposição é uma coisa, terapia hormonal é outra coisa. Reposição, a palavra repor, significa devolver, certo? Devolvo o que você tinha, ou eu acrescento um pouquinho do que você já tem, mas é uma reposição, eu não estou te dando uma substância completamente diferente. E aí, lá dos primeiros trabalhos, o que a gente tinha no momento não era reposição hormonal, era terapia hormonal. Por exemplo, estrogênio equino conjugado, é um medicamento que tinha na época, que é o quê? Hormônios, estrogênios, parecidos com o nosso, alguns parecidos, mas da égua grávida. A gente não é égua. O nosso corpo não é igual, né? Então, é claro que se eu pegar um hormônio da égua, dentro do meu corpo, ele vai ter efeitos diferentes do que tinha no corpo dela. E aí, nessa fase, a gente teve, sim, não só problemas por conta dos estrogênios serem diferentes dos nossos, mas também o tipo de progesterona, ou progestagênio, né, que são moléculas parecidas com a progesterona, são moléculas sintéticas, no nosso corpo tinham efeitos secundários, sim, né? Mas hoje, se a gente fala em reposição hormonal, sabendo fazer o tratamento na dose certa, no momento certo, para a pessoa certa, a gente não tem mais esse risco acrescido em relação ao câncer de mama. Mas, viu, eu falo sempre que mesmo com a reposição hormonal da pior qualidade, vamos voltar lá no 1900 e bolinha, ainda assim é melhor fazer reposição hormonal do que não fazer. Porque esse aumento de risco do câncer de mama, ele é muito pequeno, comparado com todos os benefícios que a reposição hormonal traz. Não só cerebral, porque é o foco do podcast hoje, mas também em relação à massa óssea, que a gente tem que ter medo de osteoporose, sim, as pessoas esquecem disso, e a gente também tem que ter medo de infarto. Você sabia que a mulher tem mais chance de infartar se ela não fizer reposição hormonal? Não. Então, é uma coisa que a gente tem que falar, porque morre muito mais de infarto do que de câncer de mama. Então, a avaliação de risco tem que ser integral, e a avaliação de benefícios também. Acaba sendo uma sacanagem enorme reduzir não vou fazer porque pode aumentar um pouquinho em relação a câncer de mama. E todo o resto, porque a gente não é só mama também, né? E diferente das nossas mães e avós que ficavam em casa, tal, que você falou no começo, nós estamos a mulher de 50 anos, eu tô aqui, né, com 51, hoje completando 51, tô no auge da minha carreira, né, fazendo várias atividades e pensando em várias coisas que eu quero fazer até... Mais pra frente, inclusive. Pra frente. Exato. Pratico esporte, faço várias coisas, né? Então, eu não consigo me ver diferente, talvez, do passado, de uma mulher que ficava sentada, que, né, estava nessa fase, mas ela não tinha essa vontade, talvez, ela estava preocupada se os filhos vão dar netos. Sim. E tudo mais. Então, nós estamos vivendo uma geração muito diferente, com certeza as próximas gerações também serão bem diferentes, né? E é importante, né? A reposição, para mim, foi, assim, uma mudança completa da qualidade de vida, né? Então, não consigo nem imaginar ficar sem a reposição, justamente por todos esses fatores, né? Que eu senti a diferença enorme. Em tudo.
tudo. Carol, a reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres em todos os casos? Ou, por exemplo, quem tem um cisto, ou quem está em determinada idade, ou quem está na Perimenopausa. palavrinha que eu não guardei ainda direitinho, mas assim, como que a gente começa, em que momento a gente começa, onde que isso é indicado, é para todas as mulheres ou não necessariamente, né? Como é que a gente aborda isso de uma maneira mais ampla? Tem um ditado que diz, na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Então, assim, não dá para falar que é para todas as mulheres. Eu acho que não tem nada na medicina que a gente fala que seja universal. Então, tem contraindicações, sim. A primeira contraindicação e a mais clássica é o histórico pessoal de câncer de mama. Não porque a gente tenha demonstração de que a reposição cause mal nesse grupo de mulheres, mas porque não tem estudo e porque a gente entende que também não faz sentido, tá? Se existe um risco de piorar uma doença que a pessoa já tem, a gente não vai acrescentar hormônio. Mas, assim, tem muito poucas contraindicações formais. Então, o histórico de câncer de mama, doença hepática grave, a gente praticamente não conhece quase, assim, do nosso convívio. Difícil de ter alguma colega que tem uma doença do fígado importante, né? Que não possa utilizar medicamentos, por exemplo. Um histórico recente de doença cardiovascular. Então, aquela mulher que já tem obesidade, que fuma, que já teve infarto, que ela já tem várias alterações de saúde, às vezes a gente entende que não vale a pena repor hormônio para ela, tá? Não é por preconceito, não, mas é porque é a questão da balança. Vai ajudar mais ou pode atrapalhar em alguma coisa? Então, tem poucas contraindicações. O que você falou, cisto, gente, cisto na mama, esquece. Cisto na mama, faz a consulta, vai com o seu ginecologista, vê, mas cisto e nódulo benigno de mama não é contraindicação para reposição hormonal. Histórico familiar de câncer de mama também não é contraindicação. Então, para qual mulher que é? No útero, né? A gente não chama cisto, né? Tem um outro nome, mioma. Isso também nódulos, não é contraindicação. Não é contraindicação para nada. Então, quando chega a paciente, para quem é a reposição hormonal, igual você falou, está no climatério, está na perimenopausa, é para todo mundo. Então, quando chega a paciente no consultório, diante dos sintomas, a gente vai excluir outras causas. Tá. Pensando em avaliar a tireoide, porque cansaço pode ser muita coisa. Pode ser falta de vitamina, pode ser a tireoide que está descompensada, pode ser que ela está na internet até as 2 horas da manhã e ela dorme mal, pode ser que ela esteja sedentária. A gente tem que ter uma abordagem integrativa também, porque eu não posso falar que tudo é falta de hormônio, né? Então, essa mulher, ela tem necessidade de reposição hormonal, ela já está sentindo sintomas que nesse momento faz sentido a reposição, e aí eu consigo avaliar pelo exame físico, pelo que ela me conta e pelos exames laboratoriais. Aí a gente pode começar. Não precisa ser pós-menopausa. Menopausa é a última menstruação da vida. Então, mas a gente começa a queda hormonal anos antes. Então, às vezes você está lá com 45 anos e tá super sintomática, a vida mudou de um ano para o outro, você tá arrancando os cabelos, você fala, não sei o que tá acontecendo comigo. E aí você tá na transição, mas a menstruação ainda vem de vez em quando. Então, o que aconteceu comigo, nessa fase a gente pode começar a tratar. Aí qual que é a dificuldade? A menstruação mesmo, porque muitas vezes ela continua, às vezes tem sangramento a mais, às vezes tem sangramento mais irregular, e aí que diferencia um pouco quem tem experiência e quem não tem em tratamento de reposição hormonal. Porque não é só toma esse comprimido, pronto, todos os seus problemas vão acabar. Né? O médico ginecologista ele tem que ter essa habilidade também de saber, olha, melhorou isso, melhorou aquilo, não sei, será que acho que vale outra formulação? Será que vale outra concentração? E a gente fica aí nessa balança de avalia, melhora, ficou bom, tá, isso aqui não é por causa de hormônio. Então, é sempre uma dinâmica. Até estabilizar de vez, assim, passam anos. Então, por isso que tem que ter uma ginecologista parceira.
E você mencionou 2 tipos. Você falou, a reposição é realmente voltar para o corpo aquilo que eventualmente teve uma queda, Isso. né? Mas a gente tem alguns tratamentos, por exemplo, existe muito nutrólogo, até alguns ginecologistas que fazem alguns processos que aí eu já não sei se são reposição ou se são terapias hormonais, né? A gente tem que estudar esse histórico todo para saber o efeito, porque assim, por exemplo, a minha ginecologista falou assim, eu não aconselho você a mexer com hormônio nenhum antes da gente chegar na sua fase de menopausa e eventualmente você efetivamente precisar disso e esses hormônios fazerem efeito para você. Então, assim, como é que você olha essa situação? Assim? Eu olho, mais uma vez, sem preconceito. Tá. Porque várias pacientes chegam usando várias fórmulas e o meu raciocínio acaba sendo sempre, esse medicamento, os medicamentos, eles são ferramentas. Ele está sendo usado com a finalidade que você precisa? É disso que você precisa e quer? Você tolera esses benefícios e riscos desse medicamento? Então, segue o tratamento que você já está fazendo. Você citou nutrólogo, que hoje em dia ainda os nutrólogos estão com fama de prescrições muito grandes e várias, enfim, mas cada médico faz a sua combinação de acordo com a necessidade do paciente. Mas em relação à terapia hormonal, utilizar outros hormônios que não só a reposição, pílula é terapia hormonal. Eu estou usando o medicamento com a finalidade de mexer nos seus hormônios, com a finalidade de não engravidar, por exemplo. Eu vou falar que é ruim? Tem benefício? Tem. Funciona para evitar a gravidez. Tem algumas coisas que a gente não gosta da pílula? Até tem. Então, eu acho que essa conversa de o medicamento vai me ajudar em quê? Vai te ajudar nisso. Tá. E qual é o efeito bom que ele vai trazer? Nisso, nisso, nisso. E o efeito ruim? Esse. Eu tolero. Eu tolero? Tá bom. Porque, às vezes, é uma coisa que... Igual o paciente que usa DIU. Eu quero evitar a gravidez. A eficácia é muito alta. Ok. O sangramento, às vezes, depende do DIU, o sangramento pode aumentar um pouquinho. E outros DIUs, o sangramento diminui muito, mas fica todo bagunçado. Mas fica bagunçado, mas não é muito? Não é muito. Tá bom. Aí ela tolera. E qual que é o benefício? A alta eficácia contraceptiva. Reduzir o sangramento, não ficar tomando remédio todo dia. Então, para cada medicamento, até para as terapias, tem as suas vantagens e desvantagens. Eu acho que até você falou achei chique esse termo aqui, lifelong learning. Eu gostei. Gostei desse termo. Eu acho que é legal isso de não ter preconceitos com as coisas, porque senão a gente fica nas caixinhas e perde de aprender sobre um mundo diferente, né? E cada mulher é cada mulher. Né? Exato. Você não pode... O que acontece comigo não significa que vai acontecer com você, e assim vai. Eu acho que a mulher precisa se conhecer, é um trabalho de autoconhecimento para saber, olha, isso faz bem, isso não me faz bem. Né? E assessorada por uma profissional Sim, que tenha uma visão muito integrativa, né? Que eu acho que isso é um grande diferencial hoje em dia. Sim, né? E até no tema da camiseta de vocês, uma sobe e puxa a outra, adorei esse assunto, porque assim, a gente não deve ter preconceito e julgar também as pessoas, né? Porque nessa questão da ansiedade, dos sintomas, o que está acontecendo, é muito comum que umas viram e falam, isso é frescura. Não, mas, nossa, a vida dela tá tão boa, por que ela tá reclamando? Mas isso não é nada. Então, existe ainda essa cultura de minimizar os sintomas que a mulher passa, e gostei disso, que a gente tem que levantar as pessoas, é para ajudar, né? Sim. Esse é o nosso lema, nosso lema. Por aqui no IF Mulher. E aí, já entrando um pouco nessa questão não da reposição hormonal, eu esqueci o termo de novo. Perimenopausa? Não, terapia hormonal? Terapia hormonal, que, por exemplo, é o caso do contraceptivo, né, do anticoncepcional. E aí até é uma questão pessoal que eu já trouxe. Como é que a gente avalia essa questão da menopausa numa pessoa que, por exemplo, toma um anticoncepcional contínuo há 20 anos e já passou ali dos seus 40, 45, tá chegando nos 50? A gente tem como mensurar isso, Carol? Tem, mas não durante o uso da pílula. Tem que parar. Tem que parar, e aqui já vai o alerta. Tá.
Gente, Vai dar ruim. não é só porque você tem mais de 40 anos que você não vai engravidar, tá? Tá. Então, vamos conversar. Vamos por partes. Vamos conversar. Essa parada da pílula, se você tem um objetivo específico para parar e fazer os exames, Uhum. você tem que tomar cuidado, porque assim, a gente não sabe como que tá a sua fertilidade até hoje. Então, antes da menopausa, cerca de 10 anos antes da pausa mesmo, a gente já começa a reduzir a quantidade de folículos, de óvulos e a nossa capacidade de engravidar. Mas não quer dizer que é impossível. Então, às vezes, tem mulher que chega, não, mas eu já tenho 48, eu quase não menstruo 2 vezes, 3 vezes por ano só, não vou engravidar. Olha, eu tenho que explicar. Aí eu fico na divisão. Se essa mulher chega com 48 anos e fala, eu quero engravidar, eu já sei que vai ser muito difícil. Mas se ela chega com 48 anos e fala, fica tranquila, doutora, que eu não engravido, eu sei que isso vai ser um risco. Então, quando tá nessa fase do 40 a mais e quer fazer uma avaliação dos ovários, a gente tem que fazer uma pausa parar da pílula, sim, tá? O ideal, assim, pelo menos 15 dias, num cenário ideal, 30 dias, mas lembrar que nesse período tem que tomar cuidado. E o que eu faço com esse resultado depois? É difícil, porque se você faz uma pausa agora, eu tenho a foto deste mês. Uma coisa eu acho legal de explicar, que a gente passa por flutuações hormonais. Esse climatério, perimenopausa, não é linear. Essa queda dos hormônios, ela não é uma queda certinha, assim. Então, tem mês que o seu ovário funciona, tem mês que não. E depende do momento que você coletou o exame de sangue, eu vou dar um diagnóstico diferente. Por isso que, muitas vezes, vem o resultado. Doutor, eu fui em vários médicos, mas assim, eu tô sentindo tudo. Mas olha aqui, meus exames são normais. Isso. Aí você olha e fala assim, então, mas o exame é da pessoa? Como tá a pessoa? Porque eu tenho que entender. Examinando e vendo a pessoa e conversando, a gente consegue ter o cenário dos últimos tempos. Agora, a foto do exame laboratorial é só daquele momento. Então, quando a gente para a pílula para dosar os hormônios, eu quero fazer uma dosagem hormonal. Tem que saber para quê, o que você vai fazer com esse resultado. Porque muitas vezes a orientação continua com um contraceptivo, talvez não esse. Talvez valha a pena trocar de contraceptivo, talvez você queira conversar sobre outras opções. Mas até a menopausa, a gente tem a orientação de continuar com um contraceptivo por 2 anos, se essa menopausa foi antes dos 50. Então, parou de menstruar de vez. Com 48 até os 50, ela tem que evitar a gestação de alguma maneira. E depois, se isso acontece depois dos 50, mais 1 ano. Essa é a orientação formal. Então, se está usando pílula e está pensando em avaliar os hormônios, provavelmente você vai ter que parar de usar por um tempo, evitar a gravidez de uma outra maneira e pode conversar com sua médica, mas tem chance de ainda voltar a utilizar algum contraceptivo ou pensar nisso por mais alguns anos. E a reposição hormonal, ela é um hormônio só? É um tipo de hormônio só? Depende. São vários? É caso a caso. Realmente a gente tem que... caso a caso. Existe, assim, uma certa padronização, porque se a gente vai repor, o que está faltando? Se é o hormônio da tireoide, eu vou repor o hormônio da tireoide. Isso é uma coisa, né? Então, todo mundo faz reposição hormonal de tireoide, ninguém fala desse nome, né? Mas seria a mesma coisa. Agora, em relação a ovários, o que o ovário deixa de produzir depois da menopausa? Estrogênio. Esse é o que mais faz falta para a mulher. Esse é o hormônio mais importante para a saúde feminina, é o que dá o contorno corporal, que deixa a mulher mais amável, que mantém o nosso colágeno firme e forte, né? Então, trabalha muito nessa função cerebral, mas também a gente produz progesterona toda vez que ovula. Então, a gente produz progesterona todo mês, até o momento da menopausa. Para as mulheres que têm útero, quando vai fazer reposição hormonal, tem que ter a progesterona para fazer oposição com o estrogênio. Se o nosso natural no ciclo seria estrogênio, depois a progesterona, na reposição hormonal a gente tem que tentar imitar pelo menos o equilíbrio entre eles. Então, estrogênio é a primeira coisa, que ameniza todos os sintomas. A progesterona para quem tem útero, e para algumas mulheres a gente repõe testosterona também. Que dá mais
vida. A testosterona, ela é muito superestimada, sabe? Mas, assim, ela ajuda sim. A gente não deixa de produzir, mas certamente a quantidade reduz bastante e ela tem as suas funções também em relação à libido e à parte sexual, mas libido como energia vital. Então, ela dá um certo ânimo, mas tem que saber utilizar também. Não é só porque, dei um monte de testosterona para a mulher, ela vai estar ótima. Tudo tem o seu equilíbrio. Nessa pesquisa, nesse documentário que eu assisti, depois até a gente compartilha o documentário, teve uma pesquisa que revelou que o cérebro se comporta como que se comporta com a menopausa, principalmente na perimenopausa, né? Que é essa que antecede essa transição, né? Que é essa transição que você ainda está menstruando, mas está sentindo todos os sintomas. Que os níveis de energia do cérebro reduzem em torno de 25%, essa redução causa muito estresse, né? Por isso que a mulher acaba perdendo. Muitas mulheres, vou dar o meu exemplo, né? Você fica impaciente, você fica, às vezes, melancólica e fica nessa transição tentando entender, né? Por que está tendo isso, né? Dessa redução. E é justamente por causa do estrogênio, né? Que está tem um contexto bem grande em relação a isso, Cris, porque com a falta do estrogênio, a gente tem onda de calor, a gente não está falando tanto de onda de calor, mas onda de calor é um acesso, por exemplo, a gente está aqui no ar-condicionado, de repente está conversando, sobe um calor daqui para cima, transpira, e por causa disso, às vezes o coração acelera e você perde o foco. Então, o que eu estava falando mesmo? Onda de calor acontece ao longo do dia, mas acontece à noite também, quando você está dormindo. Me explica como fica uma criança sem dormir o soneca da tarde. Irritada, né? Nervosa. E a gente? Fica você dando plantão de madrugada para você ver como você fica. Então, essa transição, quando tem onda de calor à noite, é uma mulher que não dorme nunca mais. E aí isso impacta no dia a dia, porque logo cedo ela acorda cansada. Então, você já começa o dia com aquela energia que está lá embaixo. E quem está cansado faz o quê? Ou toma muito café, ou vai tentar comer um docinho. Muda o nosso apetite. Por quê? Porque você quer alguma coisa que te traga conforto. Exato. Você quer uma coisa que te abrace. Fala, meu dia tá horroroso. Pelo amor de Deus, mas pelo menos eu tenho esse chocolate. Graças. Que delícia. Olha que cheiro gostoso. Então, depois disso, vem o quê? O ganho de peso. Ganho de peso. É possível comer e dormir mal e ter toda a rotina desregrada, porque daí também não tem energia para treinar, ou não na mesma intensidade que você conseguiria. E aí, mulher que ganha peso, de repente, sem querer e sem dormir, e com todas essas alterações, ela tá feliz? Ela não tá feliz. E isso vai impactar no trabalho. Então, essa queda da energia cerebral vem desde lá de noites de sono mal dormidas. Você estava explicando na nossa conversa anterior que esse calorão acontece justamente dessa parte aqui, porque ele é ligado ao cérebro, né? Porque o cérebro entende que tá faltando esse hormônio, automaticamente ele manda mensagem. Você tem uma explicação? Tem um centro de leitura de temperatura no nosso cérebro, chama termostato. E depois, quando tem a falta do estrogênio, é como se ele tivesse um mau contato, ele não está funcionando direito. Então, ele entende em alguns momentos que a gente tem que aumentar a nossa temperatura. E a maneira de fazer isso é a vasodilatação. O vaso sanguíneo, quando ele fica mais abertinho, aumenta, a gente consegue ver que está vermelho o corpo, né? E aí aumenta a temperatura. É clássico que a onda de calor seja do tronco para cima. E até pensando assim, vocês do mundo corporativo, que às vezes tem reunião e vai falar... Já vi pessoas passando por isso. Passando mal, às vezes passa mal e começa a transpirar... E a gente tem que começar a se preocupar até com a roupa que vai vestir. Porque se você está num ambiente que você consegue tirar algumas camadas, ok, mas imagina chegar ao final, aquela baita apresentação que você tem do trabalho, aquela bancada cheia de homens que não entende nada do que você está passando, e de repente você começa a transpirar e você está usando uma blusa de seda.
que uma gotinha de suor faz aquela mancha, e aí a cabeça toda vai lá longe e vira um constrangimento, e muitas mulheres, às vezes, saem do emprego, porque, olha, já deu, eu não estou mais conseguindo, e é triste, né? A gente tem que lutar para isso ela tá não produzindo acontecer. super, só tá passando por uma fase que, às vezes, por falta do conhecimento, né, e de orientação, não sabe que é uma fase. As pessoas que estão vendo também não têm a menor ideia do que como está acontecendo. Então, nesse cenário todo, né, eu fico pensando assim, tem outras coisas além da reposição hormonal, por exemplo, alguma suplementação, uso de medicina que nem canabidiol, que está muito em moda hoje, mudança de alimentação, atividades mais meditativas, como yoga, meditação, tudo isso, esse conjunto de outras coisas ajuda nesse momento, ou como é que a gente pode pensar nisso também, né, porque se a gente já não tem energia nem para fazer o que é o básico, né? Como é que a gente organiza todo esse restante de cuidado, né? Na verdade. Muito, muito essencial a sua pergunta, porque a reposição hormonal é só a cereja do bolo. Não adianta colocar a cereja do bolo num bolo de concreto, não vai ser legal. Cuidar da saúde, fazer o básico, que é fazer de tudo para você dormir bem, fazer atividade física, tentar controlar a ansiedade com outras práticas, como yoga, meditação, às vezes algum hobby que deixe você dança, tá na moda cerâmica também, não sei se aqui tem muito, mas... Massagem, acupuntura. Pode escolher. Pintura, terapia. Né? Exatamente. Essas outras medidas, elas são muito importantes para que você tenha um background de saúde mesmo, né? A reposição, ela vai ajudar em alguns pontos. Você citou o canabidiol, mas a gente ainda não tem uma prescrição formal dele para a menopausa. Eu sei que está sendo utilizado muito, mas aí é o que a gente chama na medicina de off-label, que ela não é exatamente a indicação em bula. Tá? Então, a gente pode utilizar medicamentos para outras finalidades. Olha, eu conheço esse medicamento, eu sei para que ele serve, mas eu sei os efeitos dele, mas aí quando você vai ver a bula, ele está direcionado para outra doença, por exemplo, tá? Então, o canabidiol ainda na menopausa ainda não é uma prescrição formal, mas suplementos, sim, ajudam a dormir melhor, ajudam a controlar o estresse, a gente pode lançar mão até de chá, né, para controlar a ansiedade, e a gente pode não se prejudicar também, que eu acho que isso é muito importante. O que seria se prejudicar nesse momento? Cada vez que você vai comer, você pode pensar, isso é um alimento e ele vai ser nutritivo, ou isso está sendo consumido com outra finalidade, é só porque é gostosinho, eu quero acabar com a fome desse momento, pronto, e acabou. Porque faz diferença você consumir um prato super colorido ou um fast food. E nesse momento, no 40 mais, 50 mais, 60 anos, a conta vem rápido, né? Então, não se atrapalhe, né? Se cuidar também tem disso. Tem mais onda de calor quem fuma, e a gente ainda tem paciente que fuma, ainda tem um certo público que tem essa dificuldade. Ser sedentária também não é legal, porque às vezes só a própria atividade física já é o suficiente para resolver boa parte dos sintomas. Onda de calor, insônia, a questão do ganho de peso, a questão até da função cerebral. Atividade física não tem substituto. E chega uma hora que, assim, se você não faz, vai ter consequências, com certeza. Você acha bacana ou necessário, ou depende do caso, um acompanhamento psiquiátrico nesses momentos? Para quem tem histórico de depressão, síndrome do pânico ou de um histórico importante de doenças mentais na família e já manifestou algum tipo de problema, sim. Porque nessa fase tem agudização de muitas doenças. Então, aquela depressão que foi tratada num pós-parto, por exemplo, quando teve gestação e parto, sempre período difícil, né? Às vezes no pós-parto lá, a mulher tinha 30 anos, tratou, ela tem mais chance de ter uma doença de novo nesse período de transição hormonal. Então, a gente tem que saber do histórico da paciente e tem que ter um olhar mais atento. Não é todo mundo que precisa passar com psiquiatra, tá? Nem muito, uma parcela pequena de gente que vai precisar mudar a medicação ou mesmo acrescentar uma medicação. Mas, por vezes, a gente precisa de ajuda, sim. Nessa pesquisa que foi feita com essas mulheres também,
eles descobriram que o índice de mulheres que não tiveram nenhum tratamento, né, de nenhuma reposição hormonal, tiveram um aumento muito grande, por exemplo, de doenças mentais, né, e Alzheimer na mulher, que é justamente porque a falta desse hormônio causa, né, para algumas que têm histórico, ou até nem têm histórico, mas podem trazer esse tipo de doença. É a falta do hormônio, é o envelhecimento, é o isolamento social, é a inatividade física, é a falta de estímulo para o cérebro, né? Na Inglaterra, então, que é um país já com um clima bem, né, mais frio, sombrio, né? Assim, parecido com Curitiba, né? Curitiba. Que nós somos de lá. E eles nessa pesquisa também eles descobriram que o maior índice de mulheres que cometem suicídio é entre essa fase da perimenopausa, do climatério. Climatério e pós-menopausa. Porque elas se sentem socialmente incompreendidas, né? Tanto na família, porque essa família também não está preparada. Ninguém recebe nenhuma informação falando sobre, olha, se a pessoa, a mãe, né, ou a pessoa da família está entrando numa fase diferente, ou a mulher expressa isso, né? Olha, eu não estou bem porque eu tô nessa fase de transição, né? Então, ninguém entende por que você está mal-humorado, ninguém entende por que você quer se isolar, muitas vezes você quer se isolar, e aí esse índice aumenta muito, porque lá também as mulheres vivem mais sozinhas, né, tem uma vida mais bem diferente de quem tem bastante sol, de quem sai ou tem uma vida social maior, né? Então o índice é muito grande de suicídio justamente nessa fase. E muitas mulheres hoje estão tendo um pouco mais de apoio da legislação, muito pouquinho, eles mesmos admitem que é assim, mínimo, mas eles começaram num lugar até muito diferente, eles começaram dentro de um presídio de mulheres, né, fazendo trabalho tanto de orientação quanto de reposição hormonal para essas mulheres. Legal. Inclusive, você falando disso, estou lembrando da pergunta que faz um tempinho já, você perguntou sobre o SUS. Recentemente, eu acho que foi o mês passado, que colocou como opção de reposição hormonal no SUS, que agora o SUS vai fornecer esse tipo de tratamento. Pra gente, assim, eu já trabalhei no SUS durante a época da faculdade, residência, e no ambulatório que eu aprendi, reposição hormonal, inclusive, era do SUS. A gente sempre teve, os medicamentos, eles já existiam, né? Sim, na época que eu estava sendo formada. Então, o fato de falar isso agora na mídia, que agora vai ter a reposição hormonal no SUS, chama um pouco a atenção, porque a gente fala, mas já tinha antes. Então, o que vai mudar de 10 anos para cá? Por que agora vai ser melhor, né? Então, o que eu gostaria de ver mais médicos sendo capacitados e treinados para identificar essa fase, né, para que as mulheres, de fato, tenham acesso ao tratamento, para que não fique só em ambulatórios muito específicos. Então, são as mudanças que vão acontecendo e a gente vai acompanhando. Mas você acha que agora, por exemplo, nos cursos de medicina, eles estão falando mais sobre isso ou continua o mesmo padrão? Eu acho que até o ano passado eu estava em faculdade, né, ainda estava dando aula, a gente fala mais e vai cada vez mais ser entendido como uma coisa normal, tá? Porque na época que eu me formei, eu tive sorte de acompanhar o meu professor, que foi orientador do mestrado, ele é uma das pessoas mais importantes do Brasil em relação a hormônios, reposição, então eu tive uma amostra viciada, né? Então, muito bom, inclusive. Mas em outras faculdades, às vezes, a gente não tem essa oportunidade. Mas a geração mais nova já está entendendo esse assunto como um assunto normal. Então, assim, eu acho que vai ser mais tranquilo. Não que a faculdade em si vai bater muito na tecla. Eu acho que o que foi ensinado antes mudou para agora o quê? Os medicamentos. E a necessidade de acolhimento. Isso é importante. Porque do mesmo jeito que está tendo uma mudança grande de acolhimento em relação às populações diversas, né? Então, até de LGBT, Q e todas as letrinhas. E a mais, né? E tudo mais. E a P, a mais. A gente está aprendendo a lidar
com isso. Então, a geração mais nova que não tem preconceito, ou não deveria ter, né? Elas estão entendendo que essa questão da menopausa também é normal. E até, assim, a gente tem que começar a falar disso, porque a geração mais nova não tá querendo ter filho com 20 anos de idade. Aí a Cris falou um pouco de família, como família entender. Eu acho que a gente podia trazer, assim, dois pontos pra gente ir caminhando pro final aqui da nossa conversa. Que seria, assim, como é que a gente trata essa questão da menopausa na família e até como uma questão de prevenção, né? Como é que a gente lida como uma prevenção. Eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de mencionar, né, Carol? E também no ambiente corporativo, né? Que práticas, assim, precisam ser desenvolvidas ou talvez pensadas por um RH, enfim, de algum suporte ou até de alguma informação adicional para que as pessoas possam se sentir minimamente como menos anormais, né? Ou essas mulheres ou que integradas. estão lá, hoje gerentes, diretoras, coordenadoras que estão numa posição, porque hoje tem um trabalho muito grande de empoderar a mulher dentro das corporações, né? Pelo menos na empresa que eu trabalho, isso se trabalha bastante. Mas como falar desse assunto? Que é um assunto que fica meio camuflado ali. Então, mas por que camuflado? Então, Essa que começa daí. Por que camuflado? A gente não fala de menstruação, a gente fala de pílula, homem fala de futebol, é para ser um assunto natural. Né? É uma fase. Quem já teve vocês têm filhos, então assim, a adolescência dos filhos é um assunto, né? Sim. Então tem aquela mudança de hormônios, aquela irritação, e todo mundo fala, adolescente, é assim mesmo, né? A gente tá entendendo, ela vai passar porque é uma fase natural e isso vai melhorar daqui a pouco. A menopausa tem que ser assim também. O climatério também tem esse objetivo, tem essa coisa, a gente tem o objetivo de tornar o climatério mais normal. Porque todo mundo vai passar, se Deus quiser, né? Então, a outra opção é ir embora mais cedo. Então, a gente vai envelhecer, a gente quer envelhecer sim, só que a gente quer envelhecer com qualidade. Então, primeiro, tirar essa coisa do, não pode falar de menopausa. Não precisa, né? O que você tá acontecendo? Uma onda de calor? Você tá suada? Eu tô, sim, passando por essas modificações. É menopausa, eu acho que eu preciso falar com o meu médico. Você tem um médico? Legal. Se precisar, eu tenho a minha. Tá? Então, é isso. Uma sobe e puxa a outra. Se precisar, eu tenho a minha, tá? Eu já tô nessa fase, já passei. Esse caminho que você tá sofrendo, eu já passei. Então, mostrar que tem solução, tem sim como ganhar qualidade de vida. E sobre o RH, aí eu acho que teria que pensar em alguma coisa na mesma preocupação de você olhar um funcionário que está com depressão. Se existe essa preocupação na empresa, olhar para as mulheres também. Ela não era assim, né? Burnout, né? Ela que hoje não é muito burnout, comum. Exatamente. Nenhuma empresa quer, né, que o seu funcionário tenha essa experiência ruim. E a gente também não quer ver essa mulher definhar. Então, olha, viu, você tá passando por... Tá tudo bem? Eu vi que tá acontecendo algumas coisas. Então, às vezes até o próprio líder, o próprio chefe, olha, o relatório tá diferente. Não achei que... os resultados estão um pouco diferentes, está tudo bem com você, né? Para tentar direcionar, para ter um acolhimento. Empresas muito grandes têm, inclusive, ginecologistas que fazem essa abordagem, mas eu acho que a gente tem que tirar o preconceito sobre o assunto, tirar o preconceito com o envelhecimento, porque muitas vezes é a própria mulher que não quer contar para ninguém, porque parece que isso significa que ela imediatamente ficou velha. Então, esse preconceito vem de dentro. As pacientes falam isso para mim, falam, doutora, eu não quero estar na menopausa. Principalmente no trabalho, né? Se você fala... se você falar, parece que você... Pronto, tá na hora dela se aposentar, né? Exatamente. Então, assim, é o fim do período reprodutivo da vida da mulher, não produtivo. Então, tirar esse preconceito. E aí, na família, sim, ser aberta, né? Ter capacidade de conversar com um companheiro, enfim, com os filhos e falar assim, olha, Olha, tem dias que a mamãe não dorme muito bem, então talvez eu fique um pouquinho irritada, mas eu vou trabalhar para melhorar, do mesmo jeito tá que você era irritado quando você era adolescente. Exatamente, tipo assim. né? Cuidei de você lá, então, por favor, me ajuda, Tenha né? paciência comigo. Muito bacana. bacana. É uma boa.
Muito bacana. Acho que tinha mais uma pergunta? Eu acho que a gente esgotou. Eu ia pedir para a Carol deixar uma mensagem final, né? Não sei se você tem mais alguma coisa, Cris, que você quer complementar. Eu quero compartilhar com todos que estão ouvindo, né? Que vão ouvir esse podcast, que procurem, né? Se cuidar, se olhar, se acolher, né? Não guardar esse sofrimento, porque eu vivi esse sofrimento, então o que eu desejo, né? Até na nossa campanha aqui, é que nenhuma mulher passe por isso e continue aí toda produtiva, né, e com uma boa orientação médica, que é o meu caso. Carol é minha médica, né, por estar aqui, mas ter esse acompanhamento é fundamental para que você tenha uma qualidade de vida e consiga fazer muitas coisas aí. Que isso não é sinônimo de velhice de forma alguma. Que a gente mantenha, né, a esperança e os planos. Eu acho que quando a gente deixa de fazer planos e deixa de querer fazer as coisas, acaba realmente perdendo sentido. Eu concordo, acho que a gente tem que se cuidar sim, e se for dar um recado, o meu recado é que procure ajuda o quanto antes, seja da amiga, da mãe, da alguém que já tenha um pouquinho a mais de experiência no assunto. Não se contentem com respostas muito rasas de é assim mesmo, vai passar. Não, isso é frescura. Não, gente, tem como melhorar. E, ao mesmo tempo, o meu outro recado é não deixe toda a responsabilidade na sua saúde em cima dos remédios. Porque se você não fizer o básico, a gente não consegue consertar com medicamento. Então, acho que essa sempre, pensando na medicina integrativa, na saúde como um todo, a gente não vai olhar só para um pedacinho da mulher. Então, os hormônios são uma parte da vida. O resto todo a gente tem que tomar conta também. É isso. Carol, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aqui. Que bom, gente. Fantástica a nossa conversa e, assim, espero que a gente tenha deixado uma mensagem, assim, de muito conhecimento, ou pelo menos de instigar as mulheres a pensarem de forma diferente sobre esse momento, né? E só para completar, a gente agradece também os nossos patrocinadores aqui do IBF, depois eles vão aparecer aí no vídeo, e encerramos esse nosso papo delicioso de hoje. Obrigada, Carol. Parabéns de novo, Cris. Obrigada, querida. Obrigada.